Muito bem, estamos então iniciando a 9ª aula do nosso curso de filosofia, a penúltima do nosso curso. Estamos estudando a filosofia de Platão, o pensamento platônico em linhas gerais. Então, na aula passada, nós terminamos as reflexões acerca da filosofia socrática e começamos os estudos sobre o platonismo. Na aula de hoje nós iremos continuar e finalizar nossos estudos sobre a construção, o edifício filosófico de Platão. Iremos abordar os últimos temas, a ética, a política e o mito da caverna de Platão. E então, na sequência, uma vez que tenhamos tempo hábil, iremos já começar nossos estudos sobre Aristóteles. Pois bem, nós iremos usar os comentários do padre Iñaki Yarza, contidos então no seu livro História da Filosofia Antiga, para falarmos a respeito da ética platônica. Portanto, nós estamos no capítulo 3 deste livro, que versa sobre a ética e a política segundo Platão. Pelo menos na minha edição é página 101. A ética platônica está muito ligada a concepção antropológica, a visão de homem segundo Platão. Coisa esta que nós analisávamos no final da aula passada. Então dizíamos que Platão é dualista, ou seja, para o platonismo, a essência do homem é a sua alma. Então na alma está tudo aquilo que somos, e a alma se utiliza de um corpo, mas o corpo é ruim, mal, perverso, e a alma é boa, de tal forma que a alma unida ao corpo está como que presa no corpo e precisa libertar-se da corporeidade a fim de voltar a contemplar as ideias no mundo suprassensível. Então, a ética platônica depende da antropologia, e a antropologia depende da cosmologia. A cosmologia, por sua vez, depende da metafísica. Essa linha de raciocínio platônica também estará presente em Aristóteles. Pois bem, coloquemos-nos então diante do problema ético para Platão. Ora, o que é a ética? A ética, segundo Platão, é a cura da alma, um processo de conversão, um processo de curar a alma das suas misérias, das suas mazelas, porque muitas vezes vive segundo as paixões, vive segundo o corpo e não busca a liberdade intelectiva, da vida intelectual. Portanto, a ética para Platão é um constante processo de libertar-se das debilidades que o corpo impõe à alma. E isso nós podemos fazer por meio da filosofia. Então, a filosofia, para Platão, é uma maneira, um processo de curar a alma, um processo de libertar-se das debilidades que o corpo impõe à alma. Então, a ética trata deste problema filosófico, a cura da alma, um processo de conversão no qual nós podemos alcançar aquele objeto que nos dará a vida feliz, a beatitude. Para Platão, o homem vive de maneira imoral quando está preso às coisas terrenas, às suas paixões, à vida dos sentidos e dos prazeres. Ao passo que, quando o homem se converte, e Platão usará esse termo, conversão, a conversão, portanto, não é uma expressão cunhada no cristianismo, é uma expressão cunhada por Platão. Platão ensina-nos que então é preciso converter-se, abandonar a vida dos sentidos, abandonar a vida do corpo, abandonar essa busca pela vida feliz na posse de bens materiais, abandonar as paixões. E para Platão não há
paixões ordenadas e desordenadas. Todas elas são ruins. Então é preciso converter-se, abandonar essa vida corporal, dos sentidos e das paixões, para buscar a vida intelectual, a sabedoria e cultivar as virtudes da alma. E então o homem possuirá a sabedoria, alcançará a verdade e será feliz. Ora, a ética platônica irá marcar não somente a ética aristotélica, mas também todo o pensamento ético do helenismo posterior a Aristóteles, posterior a Alexandre Magno. Porque todas as escolas posteriores do período helenístico irão se colocar diante deste problema filosófico, diante deste problema ético. Qual é o sumo bem que poderá nos dar, então, a vida feliz? E como é que nós fazemos, qual é o caminho a percorrer para alcançar a posse do sumo bem? As escolas filosóficas do período helenístico, posterior ao período clássico que ora nós estamos estudando, as escolas filosóficas helenísticas dividiam a filosofia em 3 áreas. A lógica, que tratava da teoria do conhecimento, a ética, que se colocava diante deste problema de qual é o sumo bem que pode dar-nos a vida feliz e qual o caminho para chegar a ele, e a filosofia da natureza, a investigação das coisas naturais. E dentro da filosofia da natureza nós tínhamos então disciplinas tais como a física, a medicina, a astronomia, enfim. Portanto, a ética platônica irá marcar toda a ética helenística posterior ao período clássico da filosofia. Portanto, diz o padre Arza e também Giovanni Reale, a ética platônica propõe a cura da alma enquanto processo de purificação que se realiza à medida que a alma, ultrapassando os sentidos, conquista um mundo inteligível e puramente espiritual. Então a ética propõe a cura da alma, a ética propõe conduzir-nos por um caminho de conversão, pelo qual nós abandonamos a vida dos sentidos, abandonamos a vida corporal, abandonamos o desejo de alcançar a vida feliz pela posse dos bens, abandonamos as paixões desordenadas, abandonamos os prazeres e abandonamos também as paixões que nós cristãos diríamos ordenadas. Para Platão devemos abandonar tudo isso e nos voltarmos para o conhecimento intelectual, puramente imaterial, o conhecimento da verdade. E isto é um processo, não acontece de uma hora para outra. Essa é a conversão moral para Platão. A alma deve, pois, libertar-se dos sentidos e das paixões para adquirir a felicidade da contemplação das ideias, que para ele é a sabedoria. A purificação acontece no processo de elevação ao conhecimento do mundo inteligível e, portanto, o processo educacional, o processo de contemplação da verdade, o processo pelo qual nós adquirimos o conhecimento, diríamos hoje, o processo educacional, é ele quem nos conduz por um caminho de conversão e de purificação da alma, abandonando a vida sensível e subindo a vida intelectiva. Pois bem, o padre Arza então dirá o seguinte acerca da ética platônica. As dificuldades que Platão encontra quando quer explicar a relação entre as duas classes de realidade, sensível e inteligível, se intensificam no caso do homem e o duplo componente imaterial e sensível, devido, em boa parte, aos elementos órfico-pitagóricos que faz intervir. Então, quer dizer, para Platão, há um dualismo. O mundo material se opõe ao mundo intelectivo. Alma e corpo constituem para Platão 2 elementos não só distintos, mas opostos e irreconciliáveis. Então a alma e o corpo para Platão estão em oposição. Ele é dualista. O corpo seria o cárcere da alma, sua tumba,
como ele dirá no Górgias. E enquanto o homem permanecer ligado ao corpo, se encontrará como morto, pois a essência do homem é sua alma. Então, o dualismo que nós percebemos na metafísica platônica, o dualismo que nós percebemos na antropologia e na lógica platônica, também se faz presente aqui na ética. O corpo e a alma são duas dimensões opostas. E enquanto o homem estiver ligado ao corpo e buscar uma vida de deleitação corporal, ele nunca alcançará o sumo bem e, portanto, nunca será feliz. A ética propõe um caminho de felicidade, de realização, que para Platão é impossível de alcançar na vida corporal, na vida material. Então, o homem precisa trilhar um caminho de purificação. O corpo, então, é o cárcere da alma, sua tumba. E enquanto o homem permanecer ligado ao corpo, se encontrará como morto, pois a essência do homem é sua alma. A raiz de todo mal, paixões, lutas, ignorâncias, a raiz de todo mal é o corpo. Então precisamos nos desvencilhar da vida corporal e cultivar a vida intelectual. É este o processo de conversão que devemos viver, para Platão, se queremos alcançar a vida feliz e a posse do sumo bem, que é o mundo das ideias e a ideia do bem. O uno para Platão, o divino. Desde logo é preciso dizer que há aqui uma divergência entre a ética platônica e a ética cristã. Porque para nós católicos não existe uma dualidade. Deus nos criou com corpo e alma. Deus nos criou para sermos uma substância composta e esta é a vontade de Deus. Então existe uma proximidade e uma distância. Porque para nós católicos, a ética, dentro de uma filosofia cristã e dentro da teologia, a ética ela tem como fundamento os mandamentos, os 10 mandamentos, a vida de Cristo. E, portanto, nossas raízes éticas se encontram na revelação divina, que nos apontam o caminho da conversão, abandonar o pecado e cultivar as virtudes. As virtudes nos levam, pouco a pouco, à união da alma com Deus. Então, nesse sentido, existe uma proximidade e uma semente do verbo na doutrina platônica, porque para Platão, a realização, a felicidade, a alma poderia alcançar apenas na união com o mundo das ideias, apenas na união da alma com o divino. Para nós cristãos, católicos, também nós alcançamos a beatitude, a vida feliz, por meio da união da alma com Deus. Porém, isso não quer dizer que nós desprezamos o corpo. Para nós católicos, existem virtudes desordenadas, que são aquelas que nos arrastam, nos levam ao pecado, mas existem paixões desordenadas, que são aquelas que nos arrastam para o pecado, mas existem paixões ordenadas, que nos levam a viver virtudes e que, portanto, nos movem a trilhar o caminho da santidade e a união da alma com Deus. Portanto, há uma semente do verbo, mas há também uma distância entre a ética platônica e a ética católica, propriamente teológica. Diz o padre Garza, a ética platônica estará, pois, condicionada por tais pressupostos, o pressuposto do dualismo. A matéria é ruim, o espírito é bom, a alma. A ética platônica estará, pois, condicionada por tais pressupostos e buscará libertar a alma do corpo. A buscará por meio da purificação do sensível, de modo a viver com o olhar posto na morte que permite iniciar a verdadeira vida. Então, para Platão, a morte corporal não é o fim da vida, senão o começo. Platão e os filósofos platônicos não desprezavam a morte, nem fugiam dela, não a procuravam deliberadamente. Mas, para Platão, a morte corporal era a libertação deste peso da matéria e o ingresso na vida em plenitude. Mais uma vez encontramos aqui no platonismo uma semente do verbo, porque para nós
Cristãos, para nós católicos, a morte corporal também não é o fim da vida. A morte corporal põe fim ao tempo de peregrinação terrena, que é o tempo da nossa provação. Mas nós cremos que a morte corporal, para os santos, é a Páscoa derradeira e definitiva, o evento que nos levará ao encontro com aquele que nos ama e a quem nós amamos, Cristo, e que, portanto, nos fará entrar no reino dos céus. A morte corporal não devia ser para nós motivo de temor servil, mas a morte corporal devia ser para nós motivo de alegria e gozo. Entendam o que queremos dizer. Os santos não tinham medo da morte. Pelo contrário, alguns santos desejavam a morte, porque esta é a Páscoa derradeira e definitiva, que nos fará encontrar com Deus e entrar no reino dos céus. Mas longe de nós fazermos uma apologia à morte. Não se trata disso. Se trata de uma exortação e uma régua pela qual podemos medir-nos a nós mesmos. Não é? Ou seja, o tanto que temos de medo da morte é o tanto que ainda nós não nos convertemos. Porque se nós já tivéssemos nos convertido e se nós estivéssemos trilhando o caminho, da santidade, não teríamos medo da morte. Pelo contrário, viveremos nessa alegria da Páscoa derradeira, que nos fará encontrar com Deus e entrar definitivamente no reino dos céus. Temos fé e esperança ou não? Para Platão, a morte corporal também não era o fim de tudo, mas sim o começo da vida em plenitude, da vida libertada do peso corporal, do peso material. E aqui o Padre Arza faz então uma citação do diálogo do Fédon. Nós não vamos ler o texto em espanhol, vamos ler o texto em português, tal como ele aparece então na coleção dos Pensadores. Sobre esse tema da ética e sobre esse tema da ética enquanto a libertação do que é corporal e material, Platão falará no parágrafo 66, fragmentos C, D e E, do diálogo do Fédon, o que nós vamos ler agora. Então é Platão dizendo agora: não somente 1001 confusões não são efetivamente suscitadas pelo corpo quando clamam as necessidades da vida, mas ainda somos acometidos pelas doenças. E eis-nos às voltas com novos entraves em nossa caça ao verdadeiro real. Então, quer dizer, Platão está dizendo que o corpo nos causa debilidades, confusões e doenças. O corpo de tal modo nos inunda de amores, paixões, temores, imaginações de toda sorte, enfim, uma infinidade de bagatelas, que por seu intermédio, sim, verdadeiramente é o que se diz, não recebemos, na verdade, nenhum pensamento sensato. Não, nem uma vez sequer. Então Platão está desprezando o corpo, não é? Está dizendo que o corpo dele nós não recebemos nenhum pensamento sensato, apenas ilusões, apenas paixões, apenas fantasias. Vede, pelo contrário, o que ele nos dá. Nada como o corpo e suas concupiscências para provocar o aparecimento de guerras, dissensões, batalhas. Com efeito, na posse de bens é que reside a origem de todas as guerras. E se somos irresistivelmente impelidos a amontoar bens, fazemo-lo por causa do corpo, de que somos míseros escravos. Então Platão está dizendo, enquanto a alma está unida ao corpo, somos como que escravos do corpo, se não nos libertarmos e se não nos convertermos por meio do filosofar. Por culpa sua, do corpo, e por causa de tudo isso, temos preguiça de filosofar. Mas o cúmulo dos cúmulos está em que, quando conseguimos de seu lado obter alguma tranquilidade, para voltarmos então ao estudo de um objeto qualquer de reflexão, súbito nossos pensamentos são de novo agitados em todos os sentidos por esse intrujão
que nos ensurdece, tonteia e desorganiza, ao ponto de tornar-nos incapazes de conhecer a verdade. Então, quer dizer, o corpo prejudica a alma, o corpo entorpece, prejudica, desorganiza, tonteia, ensurdece a alma, a impede de pensar e refletir nas ideias e alcançar a verdade e a sabedoria. Inversamente, obtivemos a prova de que, se alguma vez quisermos conhecer puramente os seres em si, ser-nos-á necessário separar-nos dele, do corpo, e encarar por intermédio da alma em si mesma os entes em si mesmos. Então é preciso desvencilhar-se do corpo e viver a vida da alma para contemplar os entes em si mesmos, ou seja, as ideias, o que será chamado por Aristóteles de formas. Só então é que, segundo me parece, nos há de pertencer aquilo de que nos declaramos amantes, a sabedoria. Sim, quando estivermos mortos, tal como o indica o argumento, e não durante nossa vida. Então, quer dizer, durante a nossa vida nós trilhamos um caminho, um processo em busca da felicidade, mas ela só poderemos obter plenamente, só poderemos ser felizes plenamente após a morte. Porque a morte é o evento que nos liberta definitivamente do corpo e nos faz definitivamente entrar no mundo da contemplação das ideias. Essa é a ética platônica. Continua a dizer o Padre Arza, comentando a ética platônica: os prazeres ficariam, portanto, carentes de valor moral. Mas ainda, haveria que deveríamos considerá-los como a antítese do bem. Ao contrário, a vida da inteligência seria mais divina, e embora o homem não possa alcançá-la inteiramente nesta terra, deve buscá-la. Então é dever do homem buscar a sabedoria, ainda que só possa alcançá-la plenamente após a morte. Nesse caminho, para a verdadeira vida, o homem deverá purificar-se, buscando com esforço a autêntica sabedoria. À medida que a alma se eleva nos graus do conhecimento, se purifica, se cura, se faz virtuosa. Platão reassume, portanto, o intelectualismo socrático, mesmo deixando espaço na alma às tendências irracionais, como seria a parte da alma concupiscível e irascível. Segue sendo a razão a parte predominante e da qual depende quase exclusivamente a virtude. Então, para Platão, a alma humana teria 3 partes. Partes entre aspas. Não estamos usando a palavra no sentido próprio, não é? Porque partes indica fragmentos de um objeto, uma coisa material. A alma é imaterial, logo una, indivisível. Não tem partes na alma. Mas estamos usando a palavra partes para significar aqui aquilo que os teólogos da era patrística chamarão de faculdades e os teólogos da era escolástica chamarão de potências. Poderíamos chamar, a grosso modo, capacidades da alma. Aqui o texto do Padre Arza chama partes. Então, partes entre aspas, para Platão, a alma teria como que 3 partes, ou 3 capacidades, não é? A capacidade sensitiva, a capacidade irascível, ou melhor, perdão, a capacidade concupiscível, que depende dos sentidos, a capacidade irascível, que também depende dos sentidos, e a capacidade intelectiva e racional. Segundo a ética platônica, devemos então nos desvencilhar das paixões, todas elas, tanto do concupiscível, o desejo, tanto do irascível, a raiva, para uma vida puramente racional e intelectual, pela qual poderíamos conhecer então a verdade e alcançarmos a felicidade. O elemento que poderíamos chamar volitivo fica refletido apenas de modo implícito e intuitivo no amor que Platão concebe como impulso para a beleza, a sabedoria, o bem, para a felicidade e o absoluto. Então nós estamos aqui
tocando naquele assunto famoso, o amor platônico. Né? O que Platão entendia por amor, tanto no grau eros, como também no grau filia e no grau ágape. O amor para Platão é o impulso racional da alma para a busca da beleza, da sabedoria, do bem, da felicidade absolutos, que somente são possíveis de serem encontrados no mundo das ideias. Né? Entender o eros platônico supõe haver compreendido a natureza da alma, pois é precisamente a recordação de sua origem e a nostalgia de seu destino a raiz do amor platônico. Então lembremos, né? Para Platão é válida a teoria da metempsicose. A alma seria então imortal. Imortal, na concepção dos filósofos gregos, é um sinônimo de eterna. A alma não teria começo nem fim, mas a alma passaria por um processo de reencarnações, até o momento em que se purificasse completamente e então conseguisse entrar definitivamente no mundo divino das ideias. Ora, o amor platônico, então, é precisamente esta recordação de sua origem, a recordação do seu destino. A alma que deseja o mundo divino das ideias. E, portanto, é um amor idealizado. A comoção erótica que prende a alma na beleza sensível não deve ser confundida com a satisfação do desejo. O encontro com a beleza, mais que satisfação, procura esperança. Mais que posse de um bem finito, é a abertura da alma para a plenitude que não cabe lograr nesta vida. Nesta vida só é possível sua recordação e nostalgia. Então, amar para Platão é usar a inteligência para recordar-se de qual mundo pertence a alma. Então é uma nostalgia, é uma lembrança, uma memória que nos move, que nos faz decidir abandonar a vida material e viver segundo a vida intelectual. Portanto, o amor para Platão é uma virtude puramente racional, intelectiva, enquanto o desejo é uma moção propriamente corporal, né? Ou da alma que volta-se para os corpos por meio do concupiscível ou do irascível. Muito bem. Em geral, então, nós podemos afirmar que a ética platônica nos propõe um caminho de conversão, nos propõe um caminho de purificação, para alcançarmos o sumo bem, que é a posse das ideias, o ingresso neste mundo imaterial, que somente a alma é capaz de fazer, e então participar do divino. Portanto, o platonismo tem um fundo religioso e místico, né, que Aristóteles criticará muito, por exemplo. Mas o platonismo de fato traz esta dimensão mística e religiosa. Muito bem. Posto isto, falemos agora sobre a política. Qual é a visão de Platão sobre a vida política, o segundo tópico que vamos nos propor nessa aula? Pois bem, diz o padre Iarza sobre este tema. Sócrates não quis dedicar-se à política ativa. Porém, Platão sempre se sentiu inclinado para ela. Embora os acontecimentos políticos de seu tempo e a morte de seu mestre lhe fizeram desistir disso. Não obstante, o interesse pela política permanecerá durante sua vida, embora ligado intimamente a seu pensamento filosófico. Então, Sócrates não queria ingressar na vida política, mas Platão sempre teve essa inclinação, esse desejo, essa aptidão. Mas Platão irá envolver-se com a vida política sempre pressupondo o seu pensamento filosófico.
Para ele, para Platão, os autênticos políticos só podem ser os filósofos, que por ter o verdadeiro conhecimento podem levá-lo à prática. Então, para Platão, os reis, os governantes, os políticos deveriam ser filósofos e deveriam usar do poder que possuem em favor da polis, em favor da cidade, em favor do povo. Né? Podemos ver como a política dos nossos dias está longe, muito longe da concepção platônica da política. Né? Não obstante, o interesse pela política permanecerá durante toda a sua vida, embora ligado com seu pensamento filosófico. Para ele, então, os autênticos políticos só podem ser os filósofos, por ter este conhecimento e elevá-lo à prática. Ademais, se o homem é sobretudo sua alma, dela deverão ocupar-se em primeiro lugar os governantes. Então, se o homem é sua alma, os governantes devem preocupar-se primeiro com a vida da alma e não com as coisas materiais. Platão expõe suas ideias políticas em suas obras, A República, O Político e As Leis. São 3 obras platônicas nas quais ele expõe, então, o seu pensamento sobre a política. Exploremos um pouco a República. Na República, Platão indica como deveria ser o verdadeiro Estado para poder formar o homem perfeito. Na descrição de tal Estado, assinala as distintas classes de cidadãos, trabalhadores, guardas e políticos, que se correspondem com os 3 tipos de alma: apetitiva, irascível e racional. Então, quer dizer, no estado ideal para Platão, deveriam existir 3 classes de pessoas: os trabalhadores, cuja alma transparece mais a capacidade apetitiva. Uma segunda classe de pessoas, os guardas ou soldados, cuja alma sobressai mais a capacidade irascível. E uma terceira classe de pessoas, os políticos, cuja alma sobressai mais a capacidade, em cuja alma se sobressai mais a capacidade racional, filosófica. Né? Aqui então nós deixaremos um pouco de lado o Padre Asa para seguir um comentário feito por Giovanni Reale, em seu livro História da Filosofia, sobre esta divisão do Estado. Então Reale diz o seguinte, comentando Platão: um Estado nasce porque cada um de nós não é autárquico, ou seja, não se basta a si mesmo e tem necessidade dos serviços de muitos outros homens. Então, a causa e a origem do Estado, o Estado é consolidado porque as pessoas não são autárquicas, não se bastam a si mesmas. Precisamos uns dos outros. Precisamos, portanto, viver em uma sociedade e erigir um Estado. Então, para Platão, nós precisamos dos serviços uns dos outros. Precisamos do serviço de todos aqueles que provêm as necessidades materiais, o alimento, as vestes, as habitações. Precisamos de alguns homens responsáveis pela guarda e pela defesa da cidade, os soldados. Precisamos de poucos homens que saibam governar adequadamente. A cidade, portanto, necessita de 3 classes sociais, na visão platônica de Estado: a dos lavradores, artesãos e comerciantes, a dos guardas e a dos governantes. O Estado ideal para Platão possuiria, então, 3 classes de pessoas. De tal forma que as pessoas que compõem esses 3 estados ou iriam compor segundo as suas aptidões, né? Segundo a capacidade da alma que mais se sobressai na sua vida. A primeira classe é constituída de homens nos quais prevalece o aspecto concupiscível da alma, que é o aspecto mais elementar. Essa classe social é boa quando nela predomina a virtude da temperança.
Então, para Platão, deveriam compor a classe dos trabalhadores os homens cuja capacidade do concupiscível predomina na alma, mas eles precisam da virtude da temperança, não é? Que consiste numa espécie de ordem, domínio e disciplina dos prazeres e desejos, supondo também a capacidade de se submeter às classes superiores de modo conveniente. As riquezas e os bens administrados exclusivamente pelos membros dessa classe não deverão ser nem muitos, nem excessivamente poucos, né? Então essa seria a primeira classe do estado ideal de Platão. Aqueles em cuja alma se sobressai a capacidade concupiscível, do desejo. E esses homens deveriam dedicar-se ao trabalho, deveriam prover a cidade do alimento, das vestes, das habitações, deveriam realizar todos os trabalhos, sempre ordenados, organizados pela virtude da temperança. A segunda classe é constituída de homens pelos quais prevalece a força irascível da alma, isto é, de homens que se assemelham aos cães de raça, ou seja, dotados ao mesmo tempo de mansidão e ousadia, né? A virtude dessa classe social deve ser a fortaleza ou a coragem. Claro, né? Os guardas, os soldados devem ter a fortaleza, a coragem, devem defender a cidade. Os guardas deverão permanecer vigilantes, quer em relação aos perigos que possam advir do exterior, como em relação a perigos que se originam no interior da cidade. Então, essa segunda classe de homens deve ser composta por aqueles em que na alma prevalece a capacidade do irascível, e o seu trabalho, o seu ofício próprio deve ser combater os inimigos externos, mas também resolver os problemas internos da polis, da cidade. Por exemplo, deverão evitar que a primeira classe produza excessiva riqueza, que gera ócio, luxo, amor indiscriminado de novidades, ou demasiada pobreza, que gera vícios opostos. Então, a classe dos guardas, dos soldados, além de proteger contra possíveis invasores e resolver os conflitos internos, deveriam zelar para que os membros da primeira classe vivessem a temperança, nem produzissem bens demais, porque a riqueza é um extremo e, portanto, ruim, nem fossem pobres demasiadamente, porque a falta, a escassez de recursos também é um problema, é um outro extremo. Então, os soldados, os guardas, deveriam zelar para que os membros da primeira classe vivessem a temperança. Além disso, deverão cuidar para que o Estado não se torne demasiadamente grande ou exageradamente pequeno. Então, quer dizer, além disso, são os soldados, os guardas, que devem zelar também pelos políticos, não é? Por aqueles que regem a cidade, para que não se desviem também e usem o seu poder de maneira errada. Deverão cuidar para que as tarefas confiadas aos cidadãos correspondam à índole de cada um e para que se proporcione a todos uma educação conveniente. Essas seriam as atribuições da segunda classe. Finalmente, os governantes deverão ser aqueles que souberam amar a cidade mais do que os outros e cumpriram com zelo sua própria missão e especialmente aprenderam a conhecer e contemplar o bem. Então os governantes deveriam ser filósofos, deveriam amar mais a cidade do que a si mesmos, não é? Deveriam conhecer e amar o bem. Nos governantes, portanto, predomina a alma racional e sua virtude específica é a sabedoria, saber reger a cidade com sabedoria. A cidade perfeita é, portanto, aquela em que predomina a temperança na primeira classe social, a fortaleza ou coragem na segunda classe e a sabedoria na terceira. Quando cada cidadão e cada classe social desempenham as funções que lhes são próprias da melhor forma e fazem aquilo que por natureza e por lei são convocados a fazer, então a justiça perfeita se realiza.
Então, Platão concebe nas suas obras sobre política estas noções acerca da cidade ideal, da cidade perfeita. Além disso, segundo o esquema que nós enviamos a vocês, Platão estabelece três classes de políticos. E aí não estamos mais falando daqueles que compõem a primeira e a segunda classe, os artesãos e os guardas. Estamos falando da terceira classe, que pode ser subdividida em três espécies, em três categorias. Então nós temos três espécies ou categorias de políticos, segundo o nosso esquema. Nós temos um modelo de políticos no qual apenas uma pessoa exerce o poder, um outro modelo político em que poucos exercem o poder e um terceiro modelo político em que muitos exercem o poder. Só que cada uma dessas espécies de políticos ou de organização política pode acontecer na forma pura ou na forma corrompida. Então, por exemplo, em um Estado que é regido por apenas um político, nós temos uma forma pura que é chamada de monarquia. Mas nós temos uma forma corrompida que é chamada de tirania. E qual é a diferença entre eles? É a seguinte: esses dois tipos de regimes, a monarquia e a tirania, se caracterizam pelo fato de contarem com apenas uma pessoa exercendo o poder. Enquanto na monarquia, um rei exerceria este poder de forma a buscar os melhores caminhos para o bem do povo, na tirania, seu governante, o tirano, buscaria formas de se prender a este poder e abandonaria os ideais de cuidado com o povo. Inclusive, esta seria a maior desvantagem de apenas um governante no poder, pois este fato facilitaria a realização dos planos do tirano, que se deixaria levar pelas suas emoções e pelos seus próprios interesses. Então, nós temos um modelo de Estado que é regido por apenas um governante. A forma pura deste Estado é a monarquia, a forma corrompida é a tirania. Na monarquia, um único chefe de Estado, o monarca, o rei, usaria do poder que lhe foi confiado, do poder que ele tem, em benefício do povo. E esse é o modelo perfeito de regime monárquico segundo as Sagradas Escrituras. O rei deve ter o poder para usá-lo em benefício do povo. Primeiro, para levá-lo e conduzi-lo à verdade. Lembremos que para Platão a alma é o principal. Então o rei deveria preocupar-se em levar as pessoas que ele rege ao conhecimento da sabedoria, por isso deveria ser filósofo. E em segundo lugar, prover as necessidades e organizar todos os trabalhos. Isso em uma monarquia. Porém, a forma corrompida do governo de um só chamar-se-ia tirania, segundo Platão. Por quê? Porque o tirano, ele não usa o poder que tem em benefício do povo. Ele usa do poder que tem em benefício próprio. Não é? Seja querendo para si a adoração, o que os imperadores romanos fizeram, por exemplo, e não só, outros também, ou ainda o tirano usa o poder que ele tem para enriquecer. Ele então usa do povo em benefício próprio, usa do trabalho do povo em benefício próprio para gozar, para alcançar poder, riqueza, fama e prazer. Este seria o tirano, na visão platônica. Então, no governo de um só, nós temos uma forma pura, a monarquia, e uma forma corrompida, a tirania. Mas nós também temos um segundo modelo de Estado, cujo poder é exercido por alguns, por poucos, mas por mais do que um governante.
Na forma pura, esse segundo modelo de Estado chamar-se-ia aristocracia. E na forma corrompida, este modelo de Estado chamar-se-ia oligarquia. Qual é a diferença? Nestes dois casos, o governo passa a ser exercido por um grupo pequeno de pessoas. Contudo, no caso da aristocracia, este grupo seria composto por pessoas bem capacitadas que ocupariam esta posição, ou seja, pessoas que teriam uma especialização no cuidado dos assuntos públicos. Então, a aristocracia seria o governo de alguns homens, pelo menos dois, que iriam reger o Estado em benefício do povo, que seriam capacitados para os assuntos públicos, que seriam filósofos, de maneira análoga ao rei. Mas este governo de alguns se corrompe, chamar-se-ia oligarquia. Por quê? Porque na oligarquia, tais pessoas seriam apenas indivíduos que alcançaram essa posição visando utilizar do poder para defenderem os interesses próprios, alcançando ainda mais poder ou lucros financeiros, e não servindo o povo, mas se servindo do povo em benefício próprio. É a oligarquia. Então, se a aristocracia estaria ligada à monarquia, porque são formas puras de governo, mas a diferença é que na monarquia o poder é exercido por um só, e na aristocracia o poder é exercido por alguns, pelo menos dois. Em contrapartida, a oligarquia estaria associada à tirania, embora o tirano seja apenas um, e a oligarquia seja composta por pelo menos dois ou mais, por alguns homens, mas que se utilizam do poder que tem também em benefício próprio. Então esse é o segundo modelo de Estado. Mas nós temos ainda um terceiro modelo de Estado, no qual o poder político é exercido por muitos, senão todos os cidadãos. A forma pura deste terceiro modelo de Estado é a democracia. A forma corrompida deste terceiro modelo de Estado é a demagogia, para Platão. Democracia e demagogia, ambos os regimes, partem do princípio de que todos os cidadãos exercem o poder. No caso dos regimes democráticos, como nos é mais conhecido, sua grande vantagem seria a igualdade dos direitos e da defesa dos interesses por parte de todos os cidadãos, evitando assim injustiças que poderiam surgir em regimes mais restritivos. Então, na democracia, todos os cidadãos deveriam preocupar-se, não é, pelas decisões que vão atingir a todos. Deveriam preocupar-se com as decisões políticas. Deveriam preocupar-se com a maneira como o Estado rege a vida na cidade. Então, na democracia, todos os cidadãos teriam o direito de participar na produção das leis, de participar nas deliberações do Poder Executivo, de participar nas deliberações do Poder Judiciário. É claro que esses três poderes não estavam delimitados e definidos na Grécia Antiga, né? Mas na Grécia Antiga surgiu então um modelo democrático, no qual todos os cidadãos tinham direito a voto e tinham direito a decidir sobre a vida na cidade. Porém, na Grécia Antiga, a democracia era exercida pelos homens livres, excluindo-se as mulheres, os jovens e os escravos. Apenas os homens livres exerciam o poder de votar e de decidir, de discursar e de dialogar na vida política. Na democracia atual, deveria ser um meio pelo qual todos os cidadãos, homens e mulheres, participassem diretamente das decisões estatais. Não é assim nos nossos dias, porque nós, na nossa democracia atual, nós escolhemos representantes e eles exercem o poder em nosso nome.
Não é uma participação direta nas decisões, mas sim como intermediário de representantes. A democracia. Já a demagogia, no entanto, é algo menos comum em nosso cotidiano, sendo um termo utilizado para caracterizar regimes nos quais uma parcela considerável da população exerce este poder, mas como uma forma de defender seus próprios interesses e excluindo outra parte significativa da população. Né? Então, na demagogia, os políticos, ou mesmo os cidadãos, não estão preocupados com o bem comum, com a res pública, ou seja, a coisa pública. Estão preocupados com os seus próprios interesses, estão preocupados em assumir poder e riqueza. Então, nós podemos classificar esses modelos de estados tal como está na tabela que enviamos pelo WhatsApp. Né? A tirania, a oligarquia e a demagogia seriam modelos de estado corrompidos. A monarquia, a aristocracia e a democracia seriam modelos de estados puros, bons. E Platão vai expor então essas suas ideias nas obras políticas que ele vai escrever nos seus diálogos políticos. Muito bem. Posto isto então, vamos adiante e passemos ao terceiro tópico da nossa aula de hoje. E falemos agora sobre o mito da caverna. Nós também enviamos a vocês pelo WhatsApp um desenho, um esquema que nos representaria um dos esquemas que poderiam ser usados para representar o mito da caverna de Platão. Ora, o mito da caverna é um dos principais dentre a construção filosófica do nosso autor. Platão se utilizava dos mitos, mesmo os já existentes, e inventou novos. Platão se utilizava das histórias, das parábolas, dos mitos, para transmitir verdades filosóficas. Mais ou menos de maneira semelhante ao que Cristo fará com suas parábolas. As parábolas não são histórias que aconteceram no mundo real. São histórias inventadas, as parábolas, para transmitir conhecimento teológico, verdades de fé. Platão faz algo semelhante. Platão usa dos mitos que já existiam na Grécia Antiga, mas de maneira racional, e inventa novos para transmitir verdades filosóficas, né, racionais. Então, os mitos seriam ícones pelos quais Platão transmite, então, um conhecimento. O mito da caverna não é diferente. E talvez o mito da caverna seja o mais importante, o mais famoso, o mais conhecido, porque resume toda a doutrina platônica. Platão, então, descreverá o mito ou a alegoria da caverna na sua obra A República, no livro 7, parágrafos 514a até o 515 D. Nós vamos ler um fragmento, portanto, da República, agora, no qual Platão, em forma de diálogo, expõe o mito da caverna. Então, o texto que vamos ler agora é Platão falando. Né? Imagine uma caverna subterrânea que dispõe de uma longa entrada para a luz ao longo de toda ela, e figura-te uns homens que se encontram ali já desde crianças, desde a pequenez, atados pelos pés e pelo pescoço, de tal modo que tenham de permanecer na mesma posição e olhando tão somente para a frente, impossibilitados como estão pelas cadeias, de voltar o olhar para trás. Por suas costas, a chama de um fogo que arde sobre uma altura à distância deles, e entre o fogo e os cativos, um caminho situado em alto, flanqueado por um muro semelhante aos diques que se colocam entre os artistas e o público, para que aqueles possam mostrar sobre este muro as maravilhas de que dispõem. Platão está descrevendo o desenho que nós estamos usando como esquema e enviamos pelo WhatsApp.
É um diálogo, então o seu interlocutor responde a Platão. Já me imagino isso. Pois bem, observa agora, ao longo desse muro, uns homens que levam objetos de todas as classes que sobressaem sobre ele e figuras de homens ou de animais feitas de pedra, de madeira e de outros materiais. É natural que entre estes portadores, uns vão falando e outros passem em silêncio. Estranhíssimas imagens descreves, e estranhos são também esses prisioneiros, diz o interlocutor de Platão. E Platão retoma: sim, porém, são semelhantes em tudo a nós. Observe. Por que crês, em primeiro lugar, que esses homens tenham visto de si mesmos ou de outros algo que não sejam as sombras projetadas pelo fogo da caverna exatamente em frente deles? Então quer dizer, no mito da caverna acontece exatamente como está na ilustração. Não é? Os prisioneiros estão do lado esquerdo, presos pelas mãos, pelos pés e pelo pescoço, de tal forma que não podem mudar de posição. E estes prisioneiros, no escuro, contemplam as imagens projetadas pela luz do fogo no fundo da caverna, na parede, e acham que essas imagens são o mundo real. Por detrás deste muro passam pessoas carregando estatuetas, carregando objetos com imagens de coisas do mundo real. As pessoas passam ora falando, conversando, ora em silêncio, e os prisioneiros acham que aquelas vozes, elas surgem das imagens projetadas, porque nunca viram uma pessoa, a não ser eles mesmos que estão ali, e eles nem conseguem olhar para a lateral para verem uns aos outros, estão com a cabeça fixada e só conseguem olhar para a frente. Essas pessoas vão então passando, mas existe uma abertura na caverna pela qual as pessoas que porventura se libertem do cativeiro podem sair e contemplar as verdadeiras coisas cujas imagens são projetadas na parede, e mesmo à luz do sol. Né? Então Platão estrutura este mito. É o mito da caverna. Ora, o que ele quer significar com tudo isso? Vamos agora fazer uma interpretação do mito da caverna com a ajuda de Giovanni Reale. Dentre as diversas interpretações possíveis, nós vamos recolher duas, expostas por Giovanni Reale. O que simboliza o mito da caverna? Antes de tudo, o mito da caverna traduz os diversos graus em que ontologicamente se divide a realidade. Isto é, os gêneros do ser sensível e suprassensível com suas subdivisões. As sombras da caverna simbolizam as aparências sensíveis das coisas. Então, quer dizer, as sombras da caverna projetadas no fundo, na parede do fundo, simbolizam as aparências sensíveis das coisas. Então, quer dizer, aquilo que os nossos sentidos apreenderam e a imaginação e a fantasia é capaz de reapresentar interiormente. As imagens, no fundo da caverna, simbolizam as imagens gravadas na memória sensitiva, na fantasia e na imaginação. As estátuas simbolizam as próprias coisas sensíveis, porque as coisas sensíveis do mundo material são cópias das ideias. Tal como as estatuetas que vão passando são cópias das coisas no mundo real, no mito da caverna. O muro representa a linha divisória entre as coisas sensíveis e as suprassensíveis. As coisas verdadeiras, situadas do outro lado do muro, são representações simbólicas do ser verdadeiro e das ideias. Então, quer dizer, as coisas materiais do mundo real simbolizam as essências, as ideias. As estatuetas, que são cópias do mundo real no mito,
simbolizam justamente as coisas sensíveis, que são cópias das ideias, cuja causa são as essências separadas, né? Então, este muro, né, representa a linha divisória entre as coisas sensíveis e as suprassensíveis. As coisas verdadeiras, situadas do outro lado do muro, são as representações simbólicas do ser verdadeiro e das ideias, e o sol que brilha do lado de fora simboliza a ideia do bem, né? Então nós temos, pelo menos, 4 instâncias ontológicas diferentes no mito da caverna. Então, de novo, resumindo, as sombras projetadas no fundo da caverna simbolizam as imagens sensíveis gravadas na memória sensitiva, na imaginação e na fantasia. Nossa apreensão do mundo sensível. As estátuas, né, que passam do outro lado do muro são cópias das coisas que existem no mundo real. Por isso, as estátuas que passam por cima do muro simbolizam, significam as coisas do mundo real, que na cosmologia platônica são cópias das ideias. No mito, as coisas do mundo real simbolizam as próprias ideias, as essências. E a luz do sol do lado de fora simboliza a ideia do bem, o uno, o divino, né? Então, essa é a primeira leitura do mito da caverna. E a principal leitura deste mito. Quem é o filósofo? O filósofo é aquele que consegue libertar-se do cativeiro e sair da escuridão para fora da caverna e contemplar o mundo das ideias, contemplar as verdades intelectivas e contemplar o divino, a ideia do bem, a luz do sol. Ora, da mesma maneira que o sujeito que saia da escuridão da caverna para fora e contemple a luz do sol tem o seu olhar, num primeiro momento, ofuscado, assim é o filósofo, que quando para de contemplar o mundo material para voltar-se a fim de conhecer o mundo imaterial, sente a sua inteligência como que ofuscada num primeiro momento. Mas depois, ao acostumar-se com a luz, assimila, apreende a verdade do mundo suprassensível e imaterial. Então, o filósofo é este que conseguiu libertar-se da prisão e sair para fora da caverna, e que ao contemplar a verdade, deslumbrar-se com a luz do sol, volta para libertar outros prisioneiros, a fim de que saiam de lá. E nesse processo encontra 2 dificuldades. Primeiro, que talvez os prisioneiros não queiram sair de lá. E o filósofo tentará convencê-los de que existe um mundo real lá fora, né? Um segundo desafio é que muitos poderão impedir, muitos irão querer impedir o filósofo de libertar aquelas pessoas aprisionadas, de tal forma que o perseguirão e o condenarão, como aconteceu com Sócrates. Essa é uma primeira leitura do mito da caverna. Mas nós temos uma segunda leitura, e nós vamos citar apenas estas 2 de outras que poderiam existir. Uma segunda hermenêutica, portanto, do mito da caverna é a seguinte. O mito da caverna simboliza o aspecto ascético, místico e teológico do platonismo. A vida na dimensão dos sentidos e do sensível é a vida na caverna, assim como a vida na pura luz é a vida na dimensão do espírito, né? Então, para Platão, o interior da caverna representa, significa a vida do homem que está preso buscando a felicidade nos prazeres, nos bens materiais, nos sentidos. Já o homem que saiu da caverna representa aquele que trilhou o caminho da conversão e que agora busca a sua realização por meio da inteligência, no mundo suprassensível das ideias, na sabedoria e na contemplação do divino. O voltar-se do sensível para o inteligível
é representado expressamente como libertação das algemas, como conversão, enquanto a visão suprema do sol e da luz em si mesma é visão do bem e contemplação do divino. Então podemos perceber que o mito da caverna consegue catalisar, unificar, sintetizar todo o pensamento platônico, quer com relação à lógica, quer com relação à ética, quer com relação à metafísica. Por isso é um mito muito importante, que então está narrado pelo próprio Platão em sua obra A República, e que ainda hoje muitos exegetas se debruçam sobre ele para tentar extrair com profundidade o seu sentido filosófico. Muito bem. Porém, nós não temos a pretensão de esgotar o pensamento platônico, e é por isso que nós finalizaremos por aqui nossos estudos acerca deste grande filósofo grego, ateniense, que foi Platão. Todavia, antes ainda de entrarmos nos estudos propriamente aristotélicos, convém nos dizer algo sobre a escola platônica na qual Aristóteles irá estudar. Platão, então, fundou uma escola, a Academia. E como vai dizer Giovanni Reale, Platão cercou-se, a partir do ano de 388, de uma série de discípulos e fundou uma escola, a Academia, em que ensinavam as mais variadas disciplinas: matemática, astronomia, medicina, retórica, oratória, dialética, música, física, metafísica, cosmologia, política, ética e todas as outras áreas. Todas essas disciplinas eram ensinadas na Academia de Platão. Com sua morte, a direção dessa escola foi assumida pelo sobrinho de Platão, chamado Espeusipo, e a seguir por Xenócrates. Estes acentuaram mais a doutrina dos princípios, o uno e a díade, do que a teoria das ideias, salientando assim uma visão matematizante da realidade. Sucessivamente, com Polemon, Crates e Crantor, a Academia sofreu o influxo das instâncias culturais helenísticas. Aristóteles irá estudar na Academia de Platão e permanecerá com Platão 20 anos, até sua morte. E quando Espeusipo assume a Academia, Aristóteles então deixa não apenas a Academia, mas também a cidade de Atenas. Pois bem, posto isto então, a partir de agora estudaremos Aristóteles. Aristóteles é o terceiro grande filósofo do período clássico da filosofia. Sócrates, Platão e Aristóteles são, com certeza, os três principais nomes do período clássico da filosofia, mas nós tivemos outros filósofos que viveram nesse período. Os socráticos menores, os outros alunos de Platão, os alunos de Aristóteles, que também são considerados filósofos, que também nos legaram obras. No entanto, são figuras menores em comparação com seus mestres. O maior aluno e discípulo de Sócrates foi Platão, o maior aluno e discípulo de Platão foi Aristóteles. Disso não há dúvidas nenhuma. Pois bem, falemos então sobre a biografia de Aristóteles primeiramente. Então vamos primeiro falar sobre a biografia de Aristóteles, depois sobre as obras aristotélicas e num terceiro momento falaremos então sobre a distinção, a proximidade e a distinção que há entre o pensamento aristotélico e o pensamento platônico. Ora, Aristóteles nasceu no ano 384 ou 383 a.C. e morreu no ano 322
antes de Cristo. Aristóteles, portanto, morreu com 61 ou 62 anos de idade. Lembremos, então, Platão nasceu no ano de 428 a.C. e morreu em 347 a.C. Portanto, quando Platão morreu, Aristóteles contava com 37 anos de idade. O próprio Aristóteles vai dizer que permaneceu na academia durante 20 anos. O próprio Aristóteles, vai dizer que permaneceu na academia com Platão durante 20 anos. Ora, Aristóteles não nasceu na Grécia, não nasceu em Atenas. Aristóteles nasceu em Estagira, que era uma cidade da Macedônia e que ficava na divisa com a Grécia. Então, quem está com aquele mapa que enviamos a vocês pelo WhatsApp, consegue localizar Estagira. Estagira está representada neste mapa como um ponto preto, ligada por uma linha a um quadradinho vermelho, e a palavra, o nome de Aristóteles. Estagira era então uma cidade da Macedônia, do Império Macedônico, que se tornaria Império Macedônico, ainda não havia se tornado. Mas Estagira era uma cidade na divisa com a Grécia. Ora, Aristóteles ficou órfão muito cedo. E, uma vez órfão, viajou para Atenas e ingressou na escola de Platão, na academia. É o próprio Aristóteles, então, que nos dirá que permaneceu 20 anos na academia de Platão até sua morte. Platão, então, morreu no ano 347, Aristóteles nasceu no ano 384 a.C. Portanto, Aristóteles deveria ter 37 ou 38 anos de idade quando Platão morreu. Se ele ficou na academia 20 anos, Aristóteles deve ter ingressado na academia de Platão e conhecido Platão por volta dos seus 17, 18 anos de idade. Certamente a academia de Platão já era famosa, não apenas no mundo grego, mas também nas regiões vizinhas. Aristóteles queria estudar e então se inscreve na academia e ali vive 20 anos. Leamos então os dados biográficos expostos por Giovanni Reale acerca de Aristóteles, muito interessantes. Aristóteles nasceu em 384 ou 383 a.C., em Estagira, na fronteira macedônica. O pai de Aristóteles, chamado Nicômaco, era médico corajoso, tendo servido ao rei Amintas, da Macedônia, pai de Filipe da Macedônia. Então, Filipe da Macedônia é pai de Alexandre Magno, mas filho de Amintas. Então, Amintas é pai de Filipe, Filipe é pai de Alexandre Magno. O pai de Aristóteles, que chamava-se Nicômaco, era médico e serviu como médico ao rei Amintas, pai de Filipe da Macedônia. Portanto, Aristóteles deve ter nascido em uma família rica, possivelmente participou da corte do rei Amintas, como diz o próprio Giovanni Reale. Assim, deve-se presumir que durante certo período o jovem Aristóteles com sua família tenha morado em Pela, sede do reinado de Amintas, e que possa ter inclusive frequentado a corte. Então é possível que Aristóteles, que nasceu em Estagira, tenha morado em Pela, na corte do rei Amintas. Muito bem. Sabemos com certeza que com 18 anos, algo em torno dos 17, 18 anos, isto é, em 366 ou 365 a.C., Aristóteles,
que já há alguns anos ficara órfão, viajou para Atenas e logo ingressou na Academia Platônica. Foi precisamente na escola de Platão que Aristóteles amadureceu e consolidou a própria vocação filosófica de modo definitivo, tanto que permaneceu na academia por 20 bons anos, ou seja, enquanto Platão viveu. E, portanto, conheceu, obviamente, pessoalmente Platão e sua filosofia. Na academia, Aristóteles conheceu os mais famosos cientistas da época, a começar pelo célebre Eudóxio, o qual provavelmente era a personagem mais influente na academia, justamente nos primeiros anos em que Aristóteles a frequentou, período em que Platão encontrava-se na Sicília. É certo que durante os 20 anos passados na academia, que são os anos decisivos na vida de um homem, Aristóteles assimilou os princípios platônicos em sua substância, defendendo-os em alguns escritos e, ao mesmo tempo, submetendo-os a prementes críticas, tentando encaminhá-los para novas direções. Então, Aristóteles conheceu o pensamento de Platão, concordava com Platão em alguns pontos, mas discordava em outros e questionava o mestre. Né? Com a morte de Platão, em 347 a.C., quando já estava se encaminhando para o meio do caminho de nossa vida, como ele mesmo vai dizer, Aristóteles não se sentiu em condições de permanecer na academia, porque a direção da escola havia sido tomada por Espeusipo, que liderava a corrente mais distante das convicções que Aristóteles havia amadurecido. Sendo assim, Aristóteles foi embora de Atenas, viajando para a Ásia Menor. Né? Então, a Ásia Menor é a região onde hoje está a Turquia. Né? Aristóteles deixa Atenas, parte para a Ásia Menor após a morte de Platão. Desse modo, abriu-se uma fase importantíssima na vida de Aristóteles. Junto com um célebre companheiro de academia, Xenócrates, estabeleceu-se primeiro em Assos. Né? Aristóteles vai se estabelecer em Assos, que pode ser, essas cidades que nós estamos citando, podem ser encontradas naquele segundo mapa que enviamos a vocês algum tempo atrás pelo WhatsApp. Assos é uma cidade litorânea que fica ao sul de Troia, né? Ali na Ásia Menor. Pois bem, então, junto com o célebre companheiro da escola, da academia, Xenócrates, Aristóteles estabeleceu-se primeiro em Assos, localizada na costa de Troade, onde fundou uma escola com os platônicos Erasto e Coristo, originários da cidade de Sepsis, que haviam se tornado conselheiros de Hérmias, hábil político, senhor de Atarneu e Assos. Então, quer dizer, Aristóteles reuniu um grupo de filósofos platônicos e fundou uma escola filosófica com o patrocínio de Arteneu, que era então uma espécie de rei, senhor destas cidades litorâneas da Ásia Menor. Aristóteles permaneceu cerca de 3 anos em Assos. Depois foi para Mitilene, na ilha de Lesbos, provavelmente impelido por Teofrasto, que nascera em uma localidade dessa ilha e estava destinado mais tarde a tornar-se o sucessor do próprio Aristóteles. Tanto a fase de seu magistério em Assos, quanto a fase de Mitilene, são fundamentais. É provável que em Assos o estagirita tenha ministrado cursos sobre as disciplinas mais propriamente filosóficas e que em Mitilene, ao contrário, tenha realizado pesquisas de ciências naturais, inaugurando e consolidando sua preciosa colaboração com Teofrasto, que terá papel tão relevante nos destinos do Perípato. Então, quer dizer, Aristóteles trabalhou como professor. Né? Não há outra coisa na vida do filósofo senão ensinar, né? Estudar e ensinar. Foi o que fez
quando saiu da academia. Fundou escola, continuou suas pesquisas, ensinou alunos. Né? Em 343 ou 342 a.C., inicia-se novo período na vida de Aristóteles. Ele contava então com 42 anos de idade, aproximadamente, quando então Filipe da Macedônia chama-o para a corte, confiando-lhe a educação do filho Alexandre, ou seja, do personagem destinado a revolucionar a história grega e que estava então com 13 anos de idade. Então, quando Aristóteles tinha 42 anos de idade, aproximadamente, isso no ano de 343 a.C., o rei Filipe da Macedônia convocou Aristóteles para ser o mentor, para ser o professor de seu filho, Alexandre, que então estava com 13 anos de idade. Alexandre viria a se tornar o grande imperador da Macedônia e viria a ser chamado Alexandre o Grande, Alexandre Magno, não é? Porque ele haveria então de inaugurar a expansão do Império Persa, dominando toda a região da Grécia, dominando as regiões ao redor, até a Ásia. E não somente dominando política e militarmente, mas Alexandre, um grande admirador da cultura grega, quis helenizar os povos pelos quais passou. Então, expandiu a cultura grega para além do território das cidades gregas. Alexandre Magno expandiu a cultura grega para os territórios conquistados, inaugurando então o período chamado helenístico, onde a cultura grega foi expandida não pelos gregos, mas pelo poderio político-militar de Alexandre. Então a cultura grega era de tal importância na antiguidade que mesmo os conquistadores da Grécia assimilaram a cultura grega e a quiseram expandir. É irônico notar que a cultura grega não foi expandida pelos gregos, foi expandida primeiro pelos macedônios. Tamanha a sua importância. É isso que faz então Alexandre. Aristóteles foi, portanto, o grande mentor e professor de Alexandre. Infelizmente, sabemos pouquíssimo sobre as relações que se estabeleceram entre os dois excepcionais personagens, um dos maiores filósofos da história e um dos maiores políticos de todos os tempos, né? O encontro de Aristóteles com Alexandre. É certo que, embora tenha compartilhado a ideia de unificar as cidades gregas sob o cetro macedônico, Aristóteles, de certo modo, não compreendeu a ideia de helenizar os bárbaros e igualá-los aos gregos. Então, Aristóteles certamente influenciou Alexandre no que diz respeito à intenção de unificar as cidades gregas sob, isto é, debaixo do poderio macedônico. As cidades gregas não estavam unificadas. Não havia apenas um reino grego, haviam várias cidades, vários reinos gregos, cidades estas que se uniam quando a guerra era contra todas, mas que guerreavam umas contra as outras, em tempos de relativa paz externa. Portanto, o mundo grego, as cidades gregas não estavam unificadas. E Aristóteles deve ter influenciado Alexandre no que diz respeito à ideia de unificar as cidades gregas sob o poder macedônio. Mas Aristóteles certamente não tinha ideia e não influenciou Alexandre no que diz respeito à intenção de espalhar a cultura grega pelos povos considerados como bárbaros, os outros povos conquistados por Alexandre além da Grécia. Aristóteles não concebia tal coisa porque era um sujeito conservador, né? Nesse campo, o gênio político do discípulo descerrou perspectivas históricas muito mais novas e audazes das que as categorias políticas do filósofo permitiam-lhe compreender, uma vez que eram categorias substancialmente conservadoras e sob determinados aspectos até reacionárias. Aristóteles permaneceu na corte macedônica até Alexandre subir ao trono, isto é, por volta do ano 336
antes de Cristo. Então, de 342 antes de Cristo até 336 antes de Cristo é o tempo que Aristóteles provavelmente permaneceu na corte macedônica, sendo professor de Alexandre. Finalmente, em 335 ou 334 a.C., Aristóteles voltou para Atenas, alugando alguns prédios próximos a um pequeno templo sagrado dedicado a Apolo Lício, de onde provém o nome Liceu dado à escola. Então, depois de ter sido professor de Alexandre, depois que este subiu ao trono, Aristóteles retorna a Atenas. E uma vez em Atenas, alugou alguns prédios próximos ao templo de Apolo Lício e fundou a sua escola. Portanto, por isso, a escola aristotélica ficou conhecida como Liceu, porque estava próxima ao templo de Apolo Lício. Mas, além disso, como Aristóteles ministrava seus ensinamentos, suas aulas, passeando pelas veredas do jardim anexo aos prédios, a escola também foi chamada de Perípato, do grego peripatos, passeio, e seus seguidores denominados peripatéticos, ou seja, aqueles que passeiam, né? Então, o nome da escola fundada por Aristóteles era Liceu, mas os aristotélicos, Aristóteles, seus discípulos e seus alunos ficaram conhecidos como membros da escola do Perípato, porque a palavra grega peripatos significa aquele que passeia. Porque Aristóteles ensinava andando pelos jardins alugados por ele e os seus alunos o seguiam, portanto ficaram conhecidos como peripatéticos, ou seja, aqueles que passeiam, né? Assim, o perípato se contrapôs à academia, inclusive eclipsando-a inteiramente por certo tempo. Então, a Academia de Platão encontrou uma escola concorrente no Liceu Aristotélico, né? E o Liceu prosperou em certo período mais do que a Academia. Foram esses os anos mais fecundos na produção de Aristóteles, o período que viu o acabamento e a grande sistematização dos trabalhos filosóficos e científicos que chegaram até nós. Em 323 a.C., com a morte de Alexandre, houve forte reação anti-macedônica em Atenas, na qual Aristóteles foi envolvido, réu de ter sido mestre do grande soberano. Formalmente, Aristóteles foi acusado de impiedade por ter escrito em honra de Hérmes um poema que só seria digno de um deus. Então, Aristóteles foi acusado também, como antes Sócrates também foi acusado, de impiedade. Aristóteles foi acusado também de impiedade por ter feito um poema em honra de Hérmes, que somente poderia ser pronunciado a um deus. No fundo, esta foi uma desculpa que os governantes de Atenas e mesmo alguns cidadãos usaram para perseguir Aristóteles, porque sabiam que Aristóteles tinha sido professor de Alexandre Magno, e Alexandre Magno invadiu as cidades gregas e conquistou todas elas, com o seu poderio militar e o seu gênio militar. Então, existia um ranço, desde então, entre os gregos conquistados e os macedônios conquistadores. E quando Alexandre morreu e o seu império foi dividido entre os seus generais, os gregos de Atenas se voltaram contra Aristóteles, queriam prendê-lo e matá-lo. Aristóteles, porém, não vai enfrentar a morte tão logo, como fez Sócrates. Aristóteles irá fugir, né? Aristóteles irá fugir dos seus inimigos, retirando-se para a cidade de Calcis, onde possuía bens imóveis maternos, deixando Teofrasto na direção da escola do Perípatos. Então, Teofrasto foi o aluno e discípulo de Aristóteles, grego, que assumiu o Liceu depois que Aristóteles precisa ir para o exílio. Morreu então em 322. Um ano depois,
ou menos de um ano depois de retirar-se para o exílio. Então não adiantou muita coisa ter fugido, Aristóteles morre alguns meses depois no exílio, mas não morre por conta da perseguição, morre naturalmente. Pois bem, então em resumo, essa é a biografia de Aristóteles, os dados mais precisos que nós podemos reconstituir de acordo com as fontes que nós temos. As fontes que temos são fontes primárias, os escritos do próprio Aristóteles, mas também os escritos dos seus alunos. Mas também temos fontes secundárias e outros registros para descrever, em linhas gerais, a trajetória deste grande filósofo grego. Como o nosso horário já vai adiantado, nós iremos terminar a aula de hoje por aqui. Então, na próxima aula, na 10ª e última aula do nosso curso, na quinta-feira da semana que vem, nós iremos então estudar a filosofia, o pensamento aristotélico propriamente dito. Então, nós iremos estudar, primeiro, brevemente, as obras de Aristóteles, depois falaremos um pouco sobre a diferença que há entre o pensamento aristotélico e platônico, e iremos discorrer sobre a filosofia aristotélica, sobretudo a metafísica. Iremos estudar, em linhas gerais, os princípios da metafísica aristotélica e iremos estudar, em linhas gerais, o pensamento antropológico de Aristóteles. Não temos a pretensão de esgotar este autor em apenas uma aula, mas iremos expor as linhas gerais do seu pensamento em nossa próxima aula. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanharam ao vivo na aula de hoje. Agradecer também a todos aqueles que assistem à gravação dessa aula. Nos encontramos então na próxima quinta-feira para continuarmos nossos estudos a respeito deste gigante que foi Aristóteles. Muito obrigado e até a próxima.